Ó, aqui, velho. A Riot se baseou, Riot, não precisava, velho. Primeiro vocês lançam o Rakan pra fazer uma homenagem a mim, e depois vocês lançam o Silas. Vocês são muito humildes, pô. Fala, meu amigo do YouTube, tudo belezinha? Aqui é o Alessios e seja muito bem-vindo ao Universo Lúdico. E bora falar sobre esse novo campeão copiando as ultimates antes mesmo de você ter a sua própria ultimate que tá aí, né? Ele tem tudo pra ser um dos campeões mais picados do LoLzinho e mais banido também. Eu tô me sentindo tão tóxico. Então bora entender a história do Sylas, o abjugado. Já deixa seu like bem acorrentado e bora! Sylas nasceu numa família muito pobre numa cidadezinha demaciana chamada Dragborn. E o Sylas nasceu com um dom bem peculiar de identificar magia. Ele sentia a presença arcana fluindo entre as pessoas e objetos, uma radiação brilhante ao redor de tudo o que era mágico. E isso causou um certo medo nos seus pais. Demacia nasceu através do medo e até hoje ela vive desse jeito. O medo se tornou preconceito e repúdio à prática da magia, só que não é possível negar a magia dentro de si. Acontece que existem magos e feiticeiros em Runeterra. Se você já jogou RPG de mesa alguma vez na vida, você sabe a diferença. Magos são aqueles que não nasceram com o dom da magia, mas o empenho nos estudos arcanos ao longo de muitos anos faz com que você aprenda essa prática misteriosa. Já um feiticeiro, ou um bruxo se preferir, ele nasceu com o dom da magia. Os poderes sobrenaturais se manifestam de maneira descontrolada e agora cabe você aprender a controlar todo esse poder. Então, já que você nasceu com o dom da magia, bora aproveitar, né? Estudar, praticar e se aprimorar para se tornar um grande feiticeiro, não é mesmo? Errado. Em Demacia não é assim que funciona. A Luxana, por exemplo, ela sempre reprimiu os dons arcanos dela. Ela nasceu feiticeira e em momentos de perigo para se socorrer, ela manifestava a magia meio que sem saber o que estava fazendo direito, até que ela conheceu uma ordem religiosa que secretamente praticava magia dentro de Demacia, uma ordem constituída só por feiticeiros, que nem a Lux. Essa ordem era chamada de Iluminadores, e é assim que a Luxana consegue conviver com a sua família, com o seu dom arcano secreto e com o preconceito de Demacia. Ela estuda a magia escondido da sociedade e faz missões externas ao reino de Demacia para colocar em prática tudo o que ela aprendeu. E ao mesmo tempo que existe essa ordem secreta, também existem os caçadores de magos. Caçadores de magos em Demacia é uma milícia que não tem tanta informação a respeito, não se sabe se ela é uma guarda oficial do reinado preparada para isso, se ela tem a aprovação do rei Jarvan, né? Mas se não tem, pelo menos ela tem o apoio da aristocracia demaciana, pela elite, o que é uma coisa bem negativa. Então, voltando ao Sylas, por medo desse poder desconhecido, os pais do Sylas convenceram ele a se entregar para os caçadores de magos. E quando eles viram a capacidade do menino de identificar magia em outros magos, ele acabou fazendo parte dos caçadores ao invés de ser morto. Depois de conhecer a verdade, não se pode mais Ou seja, basicamente usavam ele como uma arma, né? Assim. viver uma mentira. Ao longo que ele ia cumprindo missões com os caçadores, ele começou a colocar em xeque se era certo o que eles estavam fazendo. Nas últimas caçadas que o Sylas participou, aconteceu o seguinte: numa vila pobre que nem a que o Sylas tinha nascido, os caçadores tinham identificado prática de magia para fazer florescer melhor os campos das fazendas. O grupo de caçadores, constituída por ele, o Sylas, o Marcino, que era um cara até que gente boa, mas de gente boa até o inferno tá cheia, e o Vannes, um cara bem preconceituoso, ou que pelo menos tem a cabeça bem engessada de que ele precisa eliminar toda a magia de dentro de Demacia, sabe? Eles aproveitaram o dom do Sylas e identificaram essa vila. Então acontece um evento bem pesado para a história. O filho de uma velha é que era um mago da vila, e ele avançou contra os caçadores para proteger a sua família. Os caçadores conseguiram derrubar o mago e, por acidente, caiu uma tocha na túnica do mago, ateando fogo e deixando o mago queimar até a morte.
não muito diferente do que teria acontecido se eles tivessem atirado uma tocha de propósito ao invés de por acidente, né? O fim seria o mesmo. Das atrocidades deles, eu já conheço todas. O Silas percebeu que aquilo não estava certo, porque o mago só estava encantando flores para florescerem melhor, ao mesmo tempo que os caçadores chegaram lá para matar Queimado, o filho de uma senhora que agora vai passar necessidade sozinha. Então quem é que tá certo nisso, afinal de contas? Eles morrem de trabalhar servindo um rei que nem sabe quem eles são. Vou mostrar que a vida é mais do que isso. Mas durante a luta que teve contra o mago conseguiu amaldiçoar o Marcino, usando as suas mãos que estavam emitindo um brilho esmeralda e vinhas espinhosas que brotavam dos seus dedos. Uma coisa meio Zaira, sabe? E então, durante o trajeto dos caçadores até o castelo de uma cidade chamada Ranwall, o Marcino começou a passar mal, a sentir convulsões, revirar os olhos, e eles pediram ajuda para um fazendeiro que eles encontraram no meio do caminho. E meio que relutante, sem querer ajudar, o fazendeiro acabou cedendo e tentou ajudar os caçadores. Mas era magia, mano. Os Demacianos não têm conhecimento para curar maldições mágicas. E o Marcino acabou morrendo. Nisso, o Vannes começou a desconfiar do fazendeiro, porque ele ficou meio relutante de ajudar no início. Depois ele falou que eles tinham que ir embora porque tinha uma fera nas redondezas, ao mesmo tempo que o Vannes ficou com aquele sentimento de rancor pelo amigo ter acabado de morrer. E o velho também falou que ele morava sozinho, só que daí tinha uma cama de criança na casa, com pratos de comida pela mesa, e isso tudo com o Silas sabendo o que o velho estava escondendo dos caçadores. Acontece que o Silas tinha ido até o celeiro e ele tinha visto a filhinha do velho, que era feiticeira. Ela estava escondida no celeiro para se proteger. E o Silas, como ele queria proteger a menininha, e o velho percebeu que o Silas não era uma criança ruim e ele não ia entregar a filha dele pro caçador, então ficou aquele climão tenso de desconfiança, até que o Vannes bateu no velho e chamou a filhinha, obrigou ela a sair do esconderijo, fazendo o pai de refém, digamos assim. E no momento em que a menininha pensou em revidar usando magia contra o Vannes, e o Vannes tentou acertar a menina com o cabo de madeira, nesse momento o Silas interveio no meio dos dois e meio que sem querer ele absorveu aquela magia misteriosa faiscante das mãos da menina, e um relâmpago distorcido irrompeu através do Silas, a luz brotou das suas mãos e o mundo desapareceu. Eu serei um mártir. Com a visão meio turva ainda e recobrando os sentidos, o Silas só enxergou 3 cadáveres carbonizados no chão, incluindo a menininha que ele tentou proteger. Eu nasci um mago, mas Demacia me transformou num criminoso. Depois que ele percebeu o que tinha acontecido, ele fugiu, porque ele sabia que ele já estava condenado e os outros caçadores viriam buscar por ele. Só era questão de tempo. Eu vou ser o monstro que dizem que eu sou. Enquanto ele estava foragido, o Silas reconheceu toda a hipocrisia demaciana, onde aristocratas podem usar magia escondidos, enquanto que gente pobre era condenada à morte. Vão conhecer um mundo sem vassalos e senhores. Alguma coisa tinha que ser feita para mudar esse cenário. Hora de esmagar a burguesia. Mas os caçadores de magos finalmente encontraram esse condutor arcano ambulante que é o Silas. Em vez de morto, ele foi condenado à prisão perpétua, numa prisão feita de petricita, com algemas e correntes feitas de petricita. Petricita é a grande arma de Demacia contra a magia. É uma mistura de cinzas, cal e árvores fossilizadas de uma floresta muito antiga de Demacia, que inclusive é a razão pelo assentamento do reino de Demacia naquela posição geográfica de Valoran. Durante as guerras rúnicas, enquanto as pessoas estavam apavoradas tentando se refugiar das guerras, eles fugiram para essas florestas e perceberam que os magos tinham os seus poderes enfraquecidos quando adentravam nessa mata petrificada. E é assim que os sobreviventes das guerras rúnicas fundaram o reinado demaciano, um reino com medo da magia. Eu não sou um traidor, sou a essência de Demacia!
Depois de 15 anos de prisão, uma menina que trabalhava na Ordem dos Iluminadores começou a visitar o Silas. E por mais inibido que tivesse o poder do Silas ali naquela prisão de Petricita, ainda assim ele conseguia sentir o grande poder arcano que cintilava ao redor da menina. Após 15 anos de escuridão, eu vi a luz. E a menina, como conheceu muito poucos magos na vida, então eles criaram um laço secreto de amizade, em que o Silas ensinava a como controlar melhor a magia, enquanto que a Lux falava de como estava o mundo atualmente e também trazia livros para ele ler. Desfaça as sombras! Toda luz projeta uma sombra, Ou seja, Luxana. O Silas engambelou a Lux, né? Com o tempo e com uma cuidadosa manipulação, ele convenceu a Luxana de contrabandear um livro proibido para ele, os escritos originais do grande escultor Duran. Seu segredo está seguro comigo, Luxana. Duran foi um dos sobreviventes das Guerras Rúnicas que fundou o Reino de Demacia. Ele foi um dos primeiros a estudar e experimentar a Petricita. Ele ajudou a erguer muralhas de Petricita ao redor do reino e, ao longo de 2 anos de dedicação, ele construiu o símbolo máximo de Demacia, a Estátua da Liberdade do Reino, que era também um escudo poderoso contra a magia. Ele construiu o monumento Galho. O Grande Galho. Tá, opa, não sabia disso, hein? O cara criou o galho? O Duran criou o galho? Vamos escutar de novo. Ele foi um dos primeiros a estudar e experimentar a Petricita. Ele ajudou a erguer muralhas de Petricita ao redor do reino e, ao longo de 2 anos de dedicação, ele construiu o símbolo máximo de Demacia, a Estátua da Liberdade do Reino, que era também um escudo poderoso contra a magia. Ele construiu o monumento Galho. O Grande Galho. Sim, eu sei tudo sobre você. Um dia eu faço um vídeo só sobre o galho que vai ser bem da hora. Então o Silas ficou lendo e estudando com aquele livro do Duran, e ele descobriu que a Petricita não anula a magia, mas ela absorve a magia. Então, se o poder arcano fica lá dentro da Petricita, deve existir alguma forma de liberar esse poder, né? A magia entra, o poder sai. Mas essa visita em que a Lux contrabandeou o livro do Duran foi a última visita dela. Acontece que a família Crownguard, ou Estima Guarda, a Riot não decidiu ainda qual vai ser o nome em português, essa família é a família aristocrata da Luxana, e eles descobriram o crime que a Lux fez contrabandeando o livro para um prisioneiro. Mas ao invés da Lux sofrer alguma punição, como ela era uma patricinha da elite demaciana, ela saiu ilesa, enquanto que o Silas foi condenado de novo, e dessa vez à morte. Já morri várias vezes na minha cela. Porra, mano, na moral, Silas certíssimo, velho. Tem que acabar com essa porra dessa Demacia, porra. Isso não é nada. E enquanto Silas era arrastado até o patíbulo, o palanque onde se executam os condenados, a Lux implorava por justiça ao seu amigo. E nesse momento é que o Silas aproveitou e conseguiu tocar na Lux com as suas correntes, e o poder arcano dela foi conduzido até ele através da Petricita. Mas diferente do que aconteceu lá atrás com aquela menininha que ele tentou proteger, dessa vez ele tinha controle, e ele carbonizou todo mundo, menos a Lux. Suas algemas viraram minhas armas. Que ironia, hein? Ser preso foi minha maior libertação. Por fim, livre. Ele deixou o presídio dos caçadores de magos não como um exilado, mas como uma nova ameaça interna ao reino de Demacia, representando todos os perseguidos e injustiçados e acusando a hipocrisia da elite demaciana. Basta de reis e de rainhas! Chega de caçadores de magos! Isso acaba agora! Reunindo seguidores entre os magos exilados. Se rebelem, irmãos e irmãs! E com um objetivo. Javan, onde devo pendurar seu cadáver real? Derrubar o trono e todo esse sistema opressivo que fez o Silas e os outros magos sofrerem por tanto tempo. Fugir da prisão não foi nada. Espera só eu destruir um reino. Brabo.
Brabão, hein, velho? Porra, brabão. Pô, maninho, deu pra perceber que o Silas veio pra tocar o terror dentro do reino de Demacia, né? Eu curti pra caralho a história e tem alguns pontos interessantes pra gente observar, como por exemplo, a magia em Demacia parecer ser abordada igual os X-Men, tá ligado? O maluco nasce mutante e não tem como evitar isso, mano. E as pessoas vão sentir medo e ele vai acabar sofrendo preconceito. É mais ou menos a ideia que os X-Men tiveram com a moral de abordar o preconceito da nossa realidade, tá ligado? Daí a gente pode aplicar no que a gente quiser, né? Classe social, racial, sexual e principalmente a hipocrisia da nossa sociedade, né? A gente fala uma coisa publicamente e faz outra escondida. Eu finalmente passei a curtir mais a história de Demacia, porque antes ela era toda certinha, né? Honra, justiça, tradição, família e propriedade, tá ligado? E agora não, você vê os podres de dentro de um governo, que todo governo tem, né? É inevitável o negócio, mano, porque o governo é feito de pessoas, e pessoas são falhas e dissimuladas. Também é importante ressaltar um ponto aqui, no final da história do Silas em português, fala que ele quer usurpar o trono e acabar com o sistema opressor. Esse usurpar acaba sendo um problema de tradução, porque usurpar significa tomar posse, né? Mas na lore em inglês, fala que o Silas quer derrubar o trono e destruir o sistema opressor. Então eu acho que é por isso que a galera fica fazendo a piadinha dele ser comunista, né? Além dele poder copiar a ult do adversário. Eu sei que isso abre um leque para um debate gigante, então coloca aí você nos comentários o que você achou do Silas, se ele é comunista. Correntes criam revoluções, um elo por vez. Demacia livre! Se ele é anarquista. O mundo sem fronteiras é maravilhoso. Eu não obedeço ninguém! Se ele é o pai do Caim ou irmão do Yasuo, você que sabe. Não deixa de me seguir nas minhas redes sociais e de me visitar lá no Padrim, caso você tenha interesse de financiar o canal e aumentar a frequência de vídeos aqui, ok? Eu fico por aqui, muito obrigado por ter assistido.